Olá, amados, graça e paz. Jesus nos ensina, aquele que faz a obra segundo o Espírito reto, ele nunca faz para ser visto por homens, né? Faz em oculto, do qual ele, o Pai que se fez um, é aquele que vos galardoa. E mesmo porque ele nos ensina que, segundo aqueles que depositam nele a confiança, não existe meritocracia, mesmo porque a nossa capacidade vem do Senhor. A obra que se produz através do Espírito Santo gera um débito, do qual não é crédito, né? Um débito do qual ele vem e nos galardoa, nos recompensa. E sabemos também que a qualidade de um homem do qual ele nos ensina, homem no sentido do ser humano, tanto a homens como mulheres, que criou macho e fêmea. A palavra nos ensina que o caráter de um homem não está segundo aquilo que se acumula, aquilo que para o homem é elevado, mas para Deus é abominável, porque sempre investimos no alto, né, do qual fazemos em oculto, não fazemos para serem vistos por homens. Assim, aquilo que ele nos galardoa, há uma finalidade da qual ele nos ensina. Muitos não são chamados, mas poucos escolhidos, porque a finalidade do dinheiro dos ímpios é dividir entre os pobres, os necessitados, da qual ele ensina: se vós não tiver zelo com aquilo que não é vosso, como podeis receber o galardão do Pai? Onde muitos fazem falso testemunho, se julgam estar segundo a direção de Deus, mas na verdade estão com um coração enganoso, que faz muitos planos e não prevalece. Porque aquele que é sábio, ele não investe no que é terreno, mas sim aquilo que é do alto. E quando nós, a palavra diz que fazemos sem interesse, é aquilo que nós emprestamos, aquilo que nós ofertamos, de graça recebeis, de graça ofertastes. Aquilo que se oferta aos pobres, os necessitados, acaba se emprestando ao Senhor. Mas não fazemos por interesse, porque aquele que usa a piedade como fonte de lucro, acaba se tornando um cego, um nu, um miserável, do qual a palavra diz, né? Porque eles sondam o intento da mente e do coração. Eles sabem, entre aqueles que fazem a obra de forma voluntária, assim como recebeu as variedades de dons e ministérios, bem como aqueles que fazem por interesse, onde justamente há um embrutecimento do coração, onde ele coloca o véu, onde fecha os ouvidos e não já se opera segundo a fé, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E por rejeitar aquele que o podia os salvar e os justificar, grande a queda e a ruína, da qual ele nos ensina: não temas, quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Por isso, como ele nos ensina, muito melhor do que aceitar um prato de lentilha, aguardar o galardão que vem direto do Senhor, da qual ele tudo opera e executa, da qual, quando estamos segundo o alicerce já lançado, que é o Evangelho, do qual a palavra diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. O Evangelho é que gera a família de Jesus, daqueles que fazem a vontade do Pai, que é meu irmão, é minha irmã e será a mãe, quando adentrarmos a região celestial. E a unidade da fé, ela não tem ambição e nem tampouco avareza, porque ela vive unânime, né? Sempre ajudando uns aos outros, assim como a palavra nos diz, e como aquele que é dono da obra tudo opera e executa. Porque vaidade aqueles que dizem que a igreja é sua
Esta é a forma de saber que o Espírito Santo não está neste lugar, uma vez que declaram que a igreja são deles. E por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque não há mover do Espírito Santo e estão com doutrinas meramente humanas, onde há o esfriamento e a apostasia, e a porta lhes foi fechada, a porta da graça. E ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor, porque ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas. E assim aqueles que perseveram anunciando em espírito e em verdade são aqueles que fazem a vontade do nosso Senhor e estão interligados uns aos outros, da onde sabe que a nossa comida e bebida é fazer a vontade do nosso Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, da qual o nosso interior flui e anunciamos em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.